E a gente abre agora a análise dos movimentos do Ceará no mercado com o primeiro reforço oficializado, Cássio. Tá? Primeiro reforço oficializado, Alex Silva, lateral direito, tá? Que fez um ano de muita utilização no Curitiba, tá? Foi titular nas 22 partidas que fez dentro da, da Série B, tá? E vem como campeão da Série B. Sim. Mas é claro que ele não tem a mesma característica de Mailton. Então, assim, não quer dizer que. Mas dentro daquela lógica que a gente estava debatendo no bloco do Fortaleza, da virada de chave, se o Ceará tivesse anunciado, alguém estaria dizendo que o Ceará virou a chave, assim, se tivesse anunciado Mailton com aqueles números. Não, Mailton muito mais interessante. É. Muito mais interessante. Muito mais interessante. Cássio, os números de Alex Silva, tá? Nesse programa inteiro que a gente tá Detalhe, fazendo. Mailton jogou 2 jogos a menos, É, entregou 6 gols, assim, fez o campeonato melhor, embora tenha sido campeão, Alex. nesse programa inteiro que a gente tá fazendo, que a gente trouxe um lateral direito novo do Vitória, lateral direito novo Verdade. do Fortaleza e o lateral direito novo do Ceará. O menos interessante é Alex Silva. É o menos interessante. Aí o cara do Ceará espera jogar. Sim. Mas é o que o papel do torcedor é isso mesmo, é torcer. Veja só, repito, eu até falei quando a gente tava comentando o O Mateuzinho do Vitória seria natural, calma. É. O Vitória tá na na primeira Série divisão, A, outro mas perfil. os números dele, ele lidera várias estatísticas da Série B. Aqui foi um lateral correto, tá? Foi um lateral correto. Segundo o Cauê, foi titular isso tudo pela mais completa falta de opção no elenco Detalhe, do e é um Curitiba. lateral correto e talvez seja uma expressão que você, até Fred que usa bastante, o peso de papel de Mozart É, no esquema dele, totalmente, né? a segurança dele no time. Veja, o treino, não é o Ceará não está trazendo o lateral direito campeão da Série B, está trazendo o lateral que jogou com o treinador, com o novo treinador dele. É uma relação que vai além. Então, nesse caso, tem veja, de tanta gente que o Ceará poderia ter ido em cima do Coritiba e Mozart pedindo, assim, para tá chegando, sendo o primeiro, deve ter um nível de confiança, assim, para encaixe no time considerável. Perfeito, Cássio. Trazendo aqui para a tela, João, só fazendo um ajuste, tá? Quando a gente viu agora esse número aqui, se você lembrar, tava 22 jogos e 22 como titulares. Na verdade, ele teve 25 jogos, tá? 3 ele entrou no decorrer da partida, 22 como titular. E aí, sublinhando o que Cássio falou, não é que é um homem de confiança de Mozart. Mozart no Curitiba. Fez parte do Mirassol de Mozart de 24. Tá? Então, ele vai. Já é o embaixador de Mozart em ele campo. vai junto com Mozart, tá? Pro terceiro ano seguido trabalhando com Mozart. Então, é homem de confiança absoluta. Detalhe pro torcedor do Ceará, assim, subiu nos dois, tá? Subiu nos dois. Subiu com o Mirassol E e subiu subiu com o Curitiba, tá? Então, assim, deixa o cara trabalhar, né? Apesar de. Cauê fez muitas críticas, assim. Cauê, pra quem não conhece, Cauê Diniz é o nosso especialista aqui em jogadores, tá? Cauê tem um universo, um acompanhamento de jogadores muito maior do que eu ou Cássio a gente tem, tá? Agora, detalhe importante, tá, Cássio? Em 2024, no Mirassol, ele foi reserva absoluto, tá? Foram 2 jogos como titulares na campanha, tá? Segurou o cartaz. Entrou em outras 24 Na partidas. apresentação. Entrou em 24 partidas, era muito acionado, mas titular em 2 delas, tá? O titular era Lucas Ramon, né, da campanha de 24 do Mirassol. O titular era Lucas Ramon, tá? Foi o zagueiro titular do Mirassol em 2024. E aí, Cássio, muito perto de ser concretizado também, tá? A compra de Zanocelo, jovem volante do Santos, que passou 2025 emprestado no Ceará. Deu certo, jogou bem. E aí o Ceará está perto, tá, de efetivar a compra. 3 anos de contrato até 2028. Não consegui encontrar valores envolvidos na negociação, mas um volante bem interessante. Eu acho que o Ceará age corretamente aí, sobretudo se o valor for acessível, né? Ajudou na primeira divisão, pô. Total, Então, total. assim, não tem. A gente não pode esquecer que o Ceará, ele. Só tem 29, né? Isso é um absurdo. 29 minutos de Z4. Exatamente, tá? Então. Esse é o tipo de. Assim, a relação de um time eficiente. Veja, o Ceará caiu, beleza. Mas isso não pode ser desprezado que essa equipe
passou 90,9% do campeonato fora da zona de rebaixamento. Ou seja, o que é que isso significa? Que é um time que competiu na primeira divisão. E um time que compete na primeira divisão, ele é significativamente melhor do que basicamente todos os times da Série B. Se você consegue manter peças importantes de um time que foi competitivo nesse nível, é muito óbvio assim que essa equipe tende a render acima da média na segunda divisão. É isso, tá? Zanocelo, muito encaminhado, uma permanência importante para o Ceará. E Alex Silva, tá? Primeiro reforço anunciado na era Mozart. Muito pouco ainda, tá, Cássio? Há uma corrida. Fred tá agoniado com Há uma corrida contra o Se tu relógio. tá achando tá? pouco, segura um pouquinho pra tu ver o próximo Mas bloco. veja esse quadro aqui, tá, Cássio? Por que eu acho pouco? Não, tá faltando Porque gente. tem pouca gente no elenco. O Ceará tem um rumo de rebaixamento diferente do Sport e do Fortaleza. Não, sobretudo do Fortaleza. O Fortaleza tem 4 aqui, o Fortaleza tem uma lista que bate até aqui aqui embaixo, tá? O Ceará, ele tem problemas consideráveis ainda para remontar o elenco. Agora, não tem peso caiu com menos problemas financeiros. não tem peso econômico, ao mesmo tempo ele tem liberdade. Então, ele não tem uma a quantidade, não tem uma folha nas costas. não tem uma âncora, Sim. uma âncora como é a do Sport. Não tem, ainda que tenha muitos ativos com Fortaleza, mas não tem a necessidade de ter que vender os ativos para que os ativos gerem, são ativos intangíveis, para que o intangível do Fortaleza precisa virar caixa. Quando isso acontecer, o Fortaleza tende a ter uma receita enorme, mas não vendendo, não tem a receita. Não tem. E tem a conta para pagar, o que é pior, pagar. dos salários. Deve vender, mas precisa converter intangível precisa converter os direitos econômicos dos jogadores que fazem parte do time em receita. No caso do Ceará, ainda que o Ceará não tenha essa relação, mas ele não tem essa âncora. Primeiro que alguns jogadores saíram, Pedro Raul saiu, outro vai saindo. Galeano muito perto de ir pro Mirassol. Isso. A questão é que o Ceará deixou também de comprar os jogadores que ele ia comprar se tivesse ficado na primeira divisão. Galeano seria um deles. Matheus Bahia aqui, esse vazio. Isso. A remontagem do Ceará, a espinha existe, é uma remontagem. Na verdade, são 3 times com características muito diferentes, tá? Completamente. E nesse caso. Dos 3 que caíram, né? Dos 3 nordestinos que a gente Fortaleza, Ceará e Sport. A situação melhor é a do Fortaleza, porque no fim das contas, o cenário que eu falei de ter que vender é porque você precisa fazer aquilo. Mas bronca é se você não tivesse quem vender. O Fortaleza tem jogadores que o mercado está indo atrás, ou seja, é Lucero indo para o Coritiba, é Breno Lopes sendo pretendido. Eu vi gente do Bahia, por exemplo. Olha o preço disso aqui. É um jogador que para ajudar o Bahia. E detalhe. Caberia no Bahia. Porque de vez em quando o Bahia SAF, não, eu acho que cabe. Não é o perfil que o Bahia contrata, mas ajuda. Mas de vez em quando. Se fosse o Bahia Associação, acho que entraria de verdade. Mas de vez em quando, nem tudo é comprar para revender. O problema é que a SAF do Bahia não tem esse comportamento. Mas eu concordo. Veja, não é. Tem também. Pouquíssimo. Acabou de comprar Ronaldo, goleiro, assim. Mas é porque chegou e resolveu ali e tal. Então, mas esse cara não precisa resolver no Bahia pra. Enfim, é uma discussão. Acabou de trazer Cássio, da seleção uruguaia. É muito mais o perfil dele, mais jovem e tal, investiu muito mais. Eu só tô dizendo assim, que até nos debates de torcedores do Bahia, Breno Lopes estava ali, e significa que o Fortaleza tem esses ativos. O Ceará não tem. Sim. Mas também não tem esse problema. Não tem esse problema. A melhor situação seria a do Fortaleza, a do Ceará é uma situação estável e a do Sport, obviamente, é uma situação crítica. Nessa situação de estabilidade do Ceará, o maior problema são algumas lacunas que precisam ser resolvidas até março, detalhe. Até 21 de março. Porque até o Campeonato Cearense, o manjadinho... 3 de março. O quê? Fecha a janela. Sim, na verdade eu ia me referir para a estreia da Série B. A estreia da Série B. Mas para ficar mais preciso, ele precisa ser. Qual é a data da janela? 3 de março. Pronto. Se não tiver um aditivo para a Série B, 3 de março. Pronto, até 3 de março. Porque até 3 de março só tem o Campeonato Cearense e a Copa do Brasil. Obviamente precisa avançar na Copa do Brasil. E no Cearense o Manjadinho não tem esse apelido por nada, né? Tipo, desde 1000, e sobretudo os dois na mesma divisão. Tá completamente aberto para o Ceará, que vai tentar o tricampeonato, tá completamente aberto. Desde 96, o da Ceará ou da Fortaleza. Então, fechando essas lacunas e com o restante do time que foi competitivo em 99,9% da Série A, assim, não tem muito mistério não para fazer uma série B boa, não. Mas por isso, Cássio, que no caso do Ceará, eu destaquei um pouco a corrida contra o relógio. Por que eu vou voltar a bater nessa tecla? Porque vai tirar o jogador de onde? Eu já não consigo enxergar
tantas opções boas no mercado para você trazer. Tá escasso. Tá muito escasso. Você vai trazer esses reforços. Possivelmente o que o Ceará pode tentar esperar, Cássio, é fundo de elenco de Série A. Porque destaques de Série B já tiveram destino. Detalhe, já estão treinando. Você tem jogadores ali de Série B que são interessantes e que acabaram indo para equipes com menos perspectiva de fazer um bom campeonato do que o próprio Ceará. Tá? Então eu acho que há um risco aqui nessas lacunas. Por exemplo, Matheus Bahia. Matheus Bahia não deve ficar no Bahia. O problema é que talvez o Bahia dificulte o retorno ao Ceará por já ser um empréstimo que se estende, que vai ficando. Talvez acabe dando uma preferência a outra equipe que se interessa por Matheus Bahia. O próprio Vitória, que está na Série A, especula Matheus Bahia, né? Difícil aí esse negócio aí, viu? Mas o Vitória disse que mudaria o sobrenome dele, né? Disse que teria que mudar o sobrenome do jogador. Não, aí eu Matheus Triunfo. Não. Só deixando a piada, se o Vitória fizer isso, aí acaba uma faixa que levanta no Barradão, né? Segundo o Vitória, como é a faixa? Não sequer dizem nosso nome, alguma coisa do tipo. Então, assim, não dá para o Vitória se orgulhar de uma parte do Bahia não dizer o nome Vitória. Perfeito, e quando for o contrário. Mas aí, obviamente, isso foi torcedor, né? Porque o Vitória ainda nem. Sim, mas é um torcedor que, obviamente, não gosta dessa faixa. Porque o torcedor que tem o orgulho dessa faixa não pode ver sentido nessa lógica aí. Então, a gente tem, Cássio, essa definição do elenco do Ceará. Detalhe, tá? O William Machado. Era muita notícia no entorno de interesses pelo zagueiro. Talvez o Ceará realmente tenha batido no pé, viu, Cássio? Aqui. De só sair pela multa e só sair pelo pagamento da multa à vista, em cheio. Porque cessaram as notícias, né, de negociações, de interesses em William Machado, um dos grandes nomes da Série B, sobretudo dentro dessa proporção do que se esperava e do que rendeu. Do Bahia, que vai dificultar e tal. Aí na hora que eu vi isso aqui, a notícia saindo aqui. Grupo City, né, contrata um menino de 14 anos do Cascavel por 5 milhões de reais. Por isso que não é o perfil, quando eu falei que não é o perfil deles, trazer um Breno Lopes. 14 anos, meu irmão. Por isso que eu falei que não é o perfil deles trazer o Breno Lopes. Mas como eu ia dizendo, tá o William... Mas veja, não é o perfil porque não quer, porque se pode contratar um de 14... Porque não quer. Porque não quer. William Machado, tá? E Dieguinho, jogadores que pareciam que iam despertar muito interesse do mercado, tudo isso acalmou, arrefeceu, tá? Então eu acho que a gente tem esses caras como base pro Ceará, precisa contratar isso, eu tô falando dos ativos, mas, por exemplo, tem o William Machado ali, tem esse. Tem esse. Né? E Dieguinho seriam os dois ativos, mas eu acho que o Ceará tá, como eu falei aqui, Cássio, pedindo a multa em cheio, porque senão não teria já teria novas notícias. Acho que o Ceará fez jogo duro e tinha que fazer mesmo, porque é seu principal ativo. De todo mundo que ficou aqui, o grande ativo do Ceará se tornou o zagueiro, tá? O William Machado. Dessa forma, a gente fecha essa análise da semana do Ceará, né? Que teve uma contratação oficial, teve a possível compra de Zanocelo, que quando for confirmada vai entrar aqui na nossa lista, tá? Vai ser mais um jogador aqui, mais um volante para a gente colocar aqui dentro da nossa lista, tá? Do Ceará para a próxima temporada.